Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição dos Convocados aqui na Norte Litoral TV e vamos ter então como nossos convidados de hoje exatamente o Rui Batista, representando o Futebol Clube Porto, e hoje é fácil de ver até pela camisola, e também o Pedro Casanova, hoje representando aqui o Benfica. Para já vamos começar por falar exatamente do Porto, uma vez que, Rui, foste campeão, digamos que antes do tempo, mas também já se estava à espera com aquilo que foi o descalabro do Benfica nas últimas jornadas. Como é que viste este campeonato? E é um campeonato merecido por parte do Futebol Clube Porto? Sim, eu já da última vez que aqui tivemos, eu disse que achava que o campeonato era merecido. Foi o clube que fez mais pontos, é o clube com mais golos marcados, menos golos sofridos. Foi o clube mais regular, no fundo, que isso é a parte mais importante num campeonato. Um campeonato é quase como uma maratona e não uma prova de velocidade. O Benfica chegou a meio, perdeu o gás e foi o que foi. Facilitou a vida ao Porto. Um dos objetivos do Luís Filipe Vieira já não pode cumprir, que era ir as duas vezes ao Marquês. Pronto, vamos ver se fica as duas vezes em casa em vez de ir ao Marquês. Como é que viste este campeonato, Pedro? De repente o Benfica claudicou nas últimas jornadas, depois da pandemia, então nunca mais se endireitou, digamos assim. Como é que tu viste este campeonato? Em primeiro lugar, dá os parabéns a quem venceu o campeonato, porque custa ou não custe, sempre quem chega ao fim em primeiro é porque mereceu porque foi mais consistente, foi mais regular, foi a equipa que menos pontos perdeu e por isso nem sempre a que joga melhor é a que ganha, mas aqui o campeonato este ano foi claramente perdido pela equipa do Benfica e não o contrário, porque além da vantagem que tinha ao virar da primeira volta, como disseste bem, nunca mais se encontrou. Não foi só a partir da pandemia, foi até já antes, a partir do jogo aqui no Dragão. O Benfica a partir dali nunca mais se encontrou e entregou o campeonato. Porquê é que achas que isso aconteceu? Porque os jogadores não desaprendem de jogar, quer dizer, é mais política interna do que outra coisa, será? Eu acredito que os jogadores não desaprendem, não é? Muito menos estando a jogar e não estando aqui a falar na fase da pandemia. Já antes o Benfica dava mostras que alguma coisa não funcionava. E não funcionava internamente, porque via-se claramente que ali dentro do balneário, um bocadinho é mais daquilo que eu já tenho dito outras vezes, não havia quem tivesse mão ou quem mandasse naquele balneário. Faltava um líder. Eu acho que sim, e quando há muitos galos para o mesmo poleiro, as coisas tornam-se difíceis e facilmente se criam grupos. E eu acho que foi isso que aconteceu. O Laje, ao contrário daquilo que tinha acontecido na época anterior, e se calhar a estrutura do Benfica não foi capaz de estar mais presente nessas alturas, ou percebeu tarde aquilo que estava a passar, não foram capazes de remendar aquele balneário. E depois foi o descalabro que foi, porque na realidade o Benfica perde a vantagem dos 7 pontos, perde mais não sei quantos pontos, ou melhor, depois do Dragão até agora, nunca mais se jornada, uma equipa que quer ser campeã não pode ganhar apenas 3 jogos e empatar 4. Olha, e como é que tu viste aquela história do Bruno Lage colocar as culpas em 3 jogadores? Depois disso veio cá para fora, terá sido uma conversa privada, mas de qualquer forma essa atitude foi tomada por parte do Bruno Lage. As privadas hoje em dia não existem. Nós sabemos tudo que se passa dentro do balneário de qualquer equipa, rapidamente sabe cá fora, não é aí. Acho que não ficou bem, até porque isto vem dar razão àquilo que eu estava a dizer. Se ele próprio identificou onde é que estavam os problemas, só tinha que ter tomado decisões e era preciso afastava e afastava os jogadores e se calhar tinha resolvido o problema. Foi falta de coragem da parte dele, foi falta de apoio em termos da estrutura, não sei. Parece-me que, e aqui o problema em dois pontos, que acho que foram os grandes problemas que o Benfica teve, foi primeiro a falta de liderança no balneário, sem dúvida, e segundo, a minha opinião, a estrutura do Benfica não esteve à altura daquilo que
a época era necessária, a partir de certa altura. Eu, já agora, só aqui... Deixa-me só o que tu vais dizer, mas juntando isto, a estrutura do Porto nesse aspecto supera a do Benfica? Eu aqui acho que, agora falando um bocado também mais a sério, eu acho que o Benfica teve dois problemas. Um deles, eu acho que, na minha opinião, o Laje teve pouco poder dentro do balneário. Não tinha o poder suficiente e os jogadores pressentem isso quando isso acontece. Tens de ter o apoio, se não tens o apoio não tens poder, não é? E outra situação que eu acho, fala-se muito do jogo do Dragão, sim, mas que coincide com a vinda do Weigl. O Weigl, para mim, é um ótimo jogador, se calhar não para aquela posição, se calhar eu acho que o Weigl numa posição um pouco mais adiantada seria um jogador mais útil, acabava por ser mais útil, porque o Benfica tem para aquela posição um jogador que foi fundamental no ano passado, o caso do Florentino, o caso do Samaris, dois jogadores que foram fundamentais, e o próprio Feija, que emprestou, e não se percebe como é que dois jogadores que foram fundamentais na recuperação precisamente de 7 pontos, que foi o que aconteceu no ano passado, como é que é possível eles desaparecerem para o banco? Aliás, no último jogo o Weigl sai, entra o Florentino e há logo ali uma mudança completa na equipa, não é? Sim, mesmo neste último jogo viu-se isso, o Florentino jogou. Eu espero que a final da taça que jogue o Weigl na posição 6, acho que era o ideal, mas sinceramente eu acho que o Florentino é um excelente jogador, é um jovem jogador que sente o clube, que é do clube, e acho que isso às vezes é importante também. Não podem só, porque os jogadores que vêm de fora às vezes são muito bons, mas falta-lhes aquela garra de sentirem o clube como muitos às vezes se sentem. E o Florentino, eu tenho a sensação que é um desses jovens atletas que, além de ser muito bom, na minha opinião, tem essa situação de sentir o Benfica. E eu acho que isso foi um dos erros para mim da época do Benfica, foi esse. A juntar a isso, a pouca liderança, o que a direção dava ao Laje para o balneário. Para mim isso acho que foi fundamental. Coisa que no Porto, ainda à tua pergunta, acho que não acontece. Acho que há ali uma sintonia perfeita entre o Conceição e o Pinto da Costa. Acho que são eles dois e o engenheiro Gonçalves também, aquilo entre os três fica blindado e toda a gente sabe e percebeu-se isso na final da Taça da Liga no ano passado, que no balneário do Porto quem manda é o Sérgio Conceição e que tem todo o apoio do Pinto da Costa, como ele tem feito questão de mostrar publicamente. Aliás, ele disse esta semana até uma coisa curiosa, que para ele o Sérgio Conceição era o treinador do Porto até à morte. Veio também ao encontro daquilo que eu tinha dito aqui da última vez, que para mim o Sérgio Conceição é um treinador para ficar eternizado no Porto. Estilo Van Gaal? Não, estilo Ferguson. Entretanto, Pedro, pegando aqui nas palavras de certa forma do Rui, os jogadores que sentem o Benfica, uma equipa que é preciso ter uma espinha dorsal para jogar semana a semana, e isso parece que não havia no Benfica, mas de repente também no último jogo aparecem novos jogadores com força, com garra, com convicção. Achas que vai ser por aí que o Benfica vai seguir? E já vamos falar do a seguir relativamente ao Benfica. Não, infelizmente não. Acho que tudo aquilo que foi feito nas últimas 4 épocas no Benfica vai ficar em águas de bacalhau. Isto é, a famigerada aposta na formação, com o que vem aí de futuro, fica em águas de bacalhau, sem dúvida nenhuma. E completando um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer, olhamos para trás para as 2 últimas épocas. Na penúltima época há um momento decisivo em que o Benfica consegue recuperar e ser campeão com o Boa Vitória, no momento da entrada do Renato Sanches. Sim, é verdade também. O ano passado há a entrada de 3 atletas da formação na era do Bruno Lage, que é o Ferro, o Florentino e o João Félix. Não é? Sai, na primeira sai o Renato, na segunda sai o João Félix, mas depois há aqui mais 1 ou 2 jogadores que eu acho que, mesmo não sendo da formação do Benfica, foram importantes pelo menos nestes 2 últimos anos de percurso. Serbi, que para mim é sempre a primeira opção para o lado esquerdo, porque além de qualidade é um jogador que defende muito bem e dá um equilíbrio muito grande e uma cobertura ao Grimaldi muito grande, e o Serbi desapareceu da equipa.
inexplicavelmente, perdão, e o Sálvio, não é? Entretanto, Sálvio saiu e o Benfica não foi capaz de colmatar com um ala como o Sálvio. Claro que podemos dizer que tem lá a Rafa, é um elemento importante, mas Rafa, nomeadamente, ou sempre que se viu o Rafa a render alguma coisinha mais, nunca foi jogar nas linhas. Mesmo ponta de lança, o Benfica nunca conseguiu substituir o Jonas e antes Cardoso, sim, mas lá está, é um bocadinho aquilo que o Rui dizia, tu ainda agora frisaste também a questão da espinha dorsal da equipa. No ano anterior, o melhor marcador da equipa foi o Seferovic, não é? Que com o Rui Vitória pouco jogava e com o Lages foi aposta e foi o melhor marcador, e no início desta época deixou de ser, outra vez, não se consegue perceber. E quando tu tens uma equipa que de uma semana para a outra não consegue ter o mesmo 11, ou pelo menos 90% ou 80% do mesmo 11, não há forma de ganhares consistência, de ganhares rotinas de jogo, não é possível, não é possível. E este bocado desta época do Bruno Lage fez-me lembrar o início da época da última época do Rui Vitória, onde também o Benfica todas as semanas mudava de equipa, mudava 3, mudava 4, mudava 5 jogadores, mudava 2, quer dizer, uma coisa é ter que mudar por castigos, digamos assim. Mudar por castigos, mudar por lesões, ok, é obrigado. Agora, por opção, que às vezes não se conseguem perceber, que principalmente é isso, não é? Lembro-me que já com o Laje esta época, Samaris faz um jogo a titular e faz um jogo e nos 2 jogos a seguir foi para a bancada. É que nem para o banco, foi para a bancada. Não é? É que nem para o banco foi para a bancada. Mas será que a gente não vê o mesmo jogo que vê o treinador? Claro que ele treina, está com eles todos os dias, tem outra percepção, tem que ter outra percepção daquilo que nós vemos na televisão. Mas há coisas que eu acho que são óbvias para quem percebe minimamente de futebol. Quer dizer, um jogador que faz um jogo muito bom, sai fora, 2 jogos na bancada, depois já ficou 3 no banco. O próprio jogador também não consegue perceber. E nota-se no Seferovic quando tem marcado a maneira dele festejar é uma maneira triste, tipo, marquei, mas ok, está. Percebo a questão do Carlos Vinícius, percebo. Mas não percebo uma outra coisa, mas isso eu disse desde o início da época. Com a vinda de Carlos Vinícius, o Benfica tinha que jogar com 2 pontas de lança, ponto final, parágrafo. E isso não aconteceu? Isso nunca aconteceu. Ou melhor, acontece quando está a perder, quando está aflito, não é? Mas aí não adianta nada. Aí até podia lá pôr 2 mecos, ou como diria o que foi treinador do Sporting e agora está no Portimonense, punha lá 2 pinheiros e estava feito, não é? Quer dizer, é estas coisas que me custaram perceber esta época no Benfica e custam-me perceber como é que é possível acontecerem, tendo para trás exemplos muito parecidos, não é? Quer dizer, parece que não aprendemos. Corre bem uma vez e depois damos liberdade para deixar correr, não pode. Como é que eu devo chamar? A cobrança da estrutura do futebol tem que ser constante, não é? Fizeste a época que fizeste, conseguiste ser campeão, agora podes fazer a época à tua vontade. Não. A estrutura tem que estar lá, tem que manter o mesmo rigor, manter a mesma pressão, continuar a acompanhar. E acho que foi muito disso que não aconteceu este ano. Digamos que foi o deixa andar. Eu acho que foi o deixa andar porque claramente, e isto ao Rui pode doer, mas não faz mal porque é a realidade. Era a equipa que tinha melhor plantel. O Porto tem um plantel curto e não é tão bom. Limitado. Mas limitado. Espera, Rui. E eu acho que foi estes fatores. O Benfica vem de uma recuperação no ano anterior, consegue ser campeão quando ninguém esperava, como é lógico, e depois apanha um Porto que não se pode reforçar por causa dos problemas que tinha do fair play financeiro. Tem uma equipa, claramente para mim, era um plantel fraco, isto é, de menos qualidade. E eu acho que a estrutura deixou andar porque isto vai ser um passeio. E depois quando percebeu que algo estava mal, não foi capaz de atuar no devido tempo e corrigir aquilo que fosse preciso corrigir, porque como o Rui disse bem, a vinda do Weigl eu percebo-a na ótica económica de futuro,
não a percebo em termos São da 20 milhões, estrutura. mesmo assim. Também, mas é um jogador que facilmente vendes por 30, mais um ano, vendes por 30, à vontade. Agora, não percebo o encaixe na estrutura da equipa, que ele não fazia falta. Pois não. Não é? Naquela altura, o Benfica, se tivesse ido buscar um central, era uma aposta mais correta do que a aposta do Weigl. Embora aqui é o que eu digo, se for a aposta financeira, percebo-a. Em termos de equipa, não. E destabilizou muito, porque, como é óbvio, um jogador que chega e faz 2 treinos e no jogo a seguir é titular, os outros que estão ali dizem assim: então peraí, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Este caramelo chegou agora, ainda mal sabe o nosso nome e já vai jogar. É natural. Mas respondendo aqui ao Pedro, é assim, eu até acho que dá-me mais gozo ganhar este campeonato por ouvir as pessoas a dizerem: o Porto é um clube falido, o Porto é um clube com plantel curto. Sim, não estou a dizer, mas é uma opinião geral até de muitos comentadores que basearam essas contas dizem. Sim, mas que durante o ano andaram a atacar o Porto, a tentar, eu acho que a tentar destabilizar com essa situação. Sim, e isso para mim até acabou por dar mais gozo. Games, não é? Porque eu acho assim, se nós falidos e com um plantel curto fizemos o que fizemos, imaginemos se não tivéssemos falidos e se tivéssemos um plantel mas eu disse aqui eu sei, mas eu estou a falar até e anterior, e outros comentadores de outros programas. Este ano era um ano porreiro para aparecer um outro Boa Vista. Podia acontecer se soubesse o Valentim Loureiro. Se o Porto como estava, o Sporting, pronto, ainda estava um bocado pior. Era um ano ótimo para aparecer uma equipa, como aconteceu nesse ano com o Boa Vista, Famalicão, Braga, seja quem fosse. Não pode, porque não tem o Valentim Loureiro lá. Pronto, nem para ser campeão. Era uma ótima oportunidade, porque os outros 3 estavam completamente. Por exemplo, nós temos o caso do Aves. O Aves vai descer de divisão. Sim. Se tivesse lá o Valentim Loureiro e se continuasse a ser presidente da Liga, era normal ser um ano bom para o Aves ter sido campeão. Não foi porque não estava lá essa situação. Porque o ano em que o Boa Vista ganhou e toda a gente viu como é que o Boa Vista ganhou. Sim, mas também ganhou porque os outros se distraíram. Não, eu acho que se há um campeonato que nós podemos falar que não houve mérito, foi esse. Esse campeonato foi a coisa mais absurda mas que eu acho que o maior mérito foi dos 3 grandes. Porque não conseguiram. Porque não acordaram a tempo, acharam que aquilo não ia acontecer. E acho que este ano era um ano em que estava propício a isso outra vez. Só para concluir, também estava a falar aqui em relação a isto, o Benfica teve vários problemas e algumas coisas que não se percebe durante o ano. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a meio da época, o Rafa, o empresário dele, vir a dizer que ele era o último ano do Benfica, que ia para a Inglaterra, e depois vem o Benfica dizer que não, que só sai pela cláusula. Isso a meio de uma época, não se entende como é que vem uma informação dessas a meio de uma época. É que nem o mercado estava aberto, é uma situação que acho que destabiliza o jogador, destabiliza imenso o plantel, como a vinda do Weigl para mim destabilizou. É um jogador que chegou ao fim de 3 ou 4 dias, já estava a jogar a titular, como o Pedro disse, nem o nome dos colegas sabia, de certeza, não é? É impossível, ainda para mais ele é alemão, nem português devia saber falar, acho eu. Não é? Ou seja, há pequenos pormenores que às vezes fazem grandes diferenças. Eu li esta semana uma entrevista do Marchesin e uma das coisas que ele refere é durante a pandemia, que ele fazia a lista de compras, e o clube disponibilizava às pessoas para irem buscar as coisas todas que eles precisavam, eles nem de casa precisavam de sair. Às vezes são pequenos pormenores. O Benfica, por exemplo, pagou os ordenados todos durante este tempo, mas eu acho que às vezes é nos pequenos pormenores que se ganha grandes diferenças. E o Porto, eu acho que apesar de não ter grandes possibilidades, vamos chamar assim, um plantel curto, conseguiu tirar do plantel o máximo, conseguiu extrair o potencial máximo. E com pequenos pormenores às vezes, se calhar, pormenores como este que o Marchesin disse, são pormenores que acabam por ser importantes. Sim, mas repara, o Porto assim... E alguns que se calhar nós não sabemos, não é? De contratação, mais tirando o Marchesin, foi Zé Luís. Sim, o Zé Luís. E o Zé Luís também se apagou. Sim. E temos o Porto também deu tiros no pé, o Nakajima. Não estou a dizer em relação a isso, estou a dizer, mesmo assim, Porto foi buscar 1 ou 2 jogadores, e um deles que veio como a principal contratação do Sérgio Conceição acabou por ser pouco utilizado.
Foi verdade. É verdade, foi pouco. Não quer dizer, não estou a pôr em causa a qualidade, nem nada disso. O que quero dizer é que assim, a estrutura do Porto conseguiu colmatar, mesmo o facto do Zé Luís ter vindo e se calhar não se ter adaptado logo, mas conseguiu arranjar soluções dentro de portas. Renasceu o Soares, que andava morto, o Marega, que esticou o pescoço não é? Foi para o Póvoas, emagreceu, perdeu a barriga. Mas percebe? E isto tem a ver com a qualidade do treinador, sem dúvida, mas tem a ver com tudo o resto que o rodeia. Porque se não houver a estrutura ali a apoiar estas decisões do treinador, esquece. Claro, isso Eu acho que é isto que faltou no Benfica. O caso estava dizendo no Nakajima. O Nakajima eu acho que foi daqueles fetiches que o Pinto da Costa deve ter tido numa noite qualquer, lembrou-se. Porque claramente não tem qualidade para jogar no Porto. Eu acho que o Nakajima não é mau. Não Ele estava habituado a estar no Portimonense e ter, se fosse preciso ir buscar uma caneta ali ao fundo, alguém lhe ia buscar. E no Porto não funciona assim. Em clubes como o Porto, Benfica, Sporting, já não tem qualidade para estar no Porto. Na minha opinião. Foi um erro de casting. Mas numa altura em que não podia ter. Mas lá está. Numa altura em que não podia ter. Mas a cultura tu nunca ouviste nada sobre o assunto. É verdade. Nunca se ouviu nada sobre o assunto. A não ser o Sérgio Conceição a dizer está afastado, o processo está entregue à administração. Acabou. E no Porto isso é assim, fica tudo muito, muito fechado. E essa é uma grande vantagem. Uma grande vantagem para o Sem Porto. dúvida. Vamos em frente no nosso programa, até porque hoje temos ainda um Benfica Sporting para analisar daqui a pouco, mas vamos já falar, já que estamos aqui com o Porto e o Benfica, falar já da Taça de Portugal, que é já na próxima semana. Pedro, o que é que achas que o Benfica poderá fazer para salvar a época? Será por aí conseguir uma vitória? Poderá ser considerado salvar a época, mas para mim não é salvar a época. A questão da taça, em primeiro lugar, pena por não se realizar no Jamor. Essa é a primeira questão. Depois, o salvar a época não acho que seja uma qualquer segunda ou terceira competição que pode salvar uma época. A época é um todo. E no todo, o Benfica, se ganhar a taça, acaba por ganhar dois troféus em 3. Não é? Para muita gente, se calhar. 4. Sim, em 4 com a taça da Liga. Okay? Esquece-me sempre da taça da Liga. Se calhar para muita gente vai ser uma meia boa época, não é? Para mim, não, porque mesmo que o Benfica ganhe a final da taça, porque eu não digo. Acho que, e aqui não sendo nada clubístico nem fanático, eu acho que as probabilidades são 50-50 para cada uma das equipas. Não há aqui nenhuma vantagem, nem pelo Porto ter sido campeão, nem pelo Benfica ter perdido o campeonato, que possa ter outra motivação. Não, eu acho que as probabilidades são 50-50 para cada um e ponto final. E por isso salvar a época não é por aí. A época, o conjunto é um todo destas. No início da época toda a gente ficou muito agradada e com a boca aberta, deu 5 ao Sporting. Naquela altura, se calhar, até os 5 ao Sporting, 6 ou 7, que qualquer um dava, se calhar. Se calhar, não é? Pronto, porque sabia-se o problema que estava no Sporting. E tanto que nem teve, para mim, não teve grande relevância, nem o resultado, e esse resultado. Por isso, pode acontecer de chegar agora à final da taça e fazer um bom jogo. Esta fase é um bocadinho até, mesmo para o treinador que está ingrato, acaba por ser ingrato. É ingrato, mas por outro lado tira-lhe a pressão toda. Ele pode fazer aquilo que achar que deve fazer, porque ninguém o pode acusar de nada. Ele pegou no carrossel para tentar levá-lo até ao fim. E por exemplo, esta última semana, com a entrada daquele miúdo que acaba por fazer 2 golos, Gonçalo Ramos, até pode na final da taça lembrar-se de jogar com meia dúzia de miúdos e as coisas correrem bem. Mas isso não salva nada do que está para trás. Custa-me um bocadinho depois, quando passar já à fase seguinte, é perceber que há ali, mesmo nos miúdos, alguma qualidade que precisam de algum espaço para poderem jogar, e se calhar a partir da próxima época não vão ter esse espaço. Já lá vamos. Rui, Taça de Portugal. Eu acho que um derby, e nós vamos ter hoje um Sporting Benfica, e eu digo que é um 50-50, e eu acho que um derby é sempre um 50-50.
e um Porto-Benfica, independentemente para o que seja, qualquer um deles quer ganhar. Nem que não conte para nada, eles querem sempre ganhar, porque ali já nem é a taça só que está em causa, é a questão de ser um Porto-Benfica. E muitas vezes o que acontece até é a equipe mais fragilizada conseguir ganhar esses jogos. Isso acontece imensas vezes, e muitas vezes, por exemplo, é o Porto campeão e ganha o Benfica a taça, ou vice-versa. Aconteceu ano passado o Sporting e o Aves. Não, mas, é verdade. A equipa que estava mais frágil. Não, era o Sporting que tinha sido. Mas o Aves não era frágil? Eu acho que era. Sim, mas o Sporting vinha de uma situação crítica mesmo. Aquilo parecia quase um clube sem treinar nem sem nada. Olha a situação que o Aves está a passar agora, infelizmente, que acho que é muito desagradável no futebol profissional acontecer situações como tem acontecido no Aves. Mas falando da Taça de Portugal, eu acho que é um 50-50. Eu espero que Porto ganhe, óbvio. Teria muito gosto que o Luís Filipe Vieira não conseguisse ir ao Marquês este ano. Ele disse que ia 2 vezes. Pô, vai dar a volta à rotunda para ir para o escritório ou para casa. Também há a Câmara no Unidos, por isso está à vontade. Pronto, mas ia-me dar imenso prazer ganhar, fazer a dobradinha este ano, porque Se achas que isso acontecer, o teu treinador vai embora, não é? Não vai. Eu tenho fé que ele vai ficar, e eu continuo a achar que o Sérgio Conceição, antes de pensar no dinheiro, pensa no clube, porque o Sérgio Conceição eu acho que ele não é um portista, ele é o portismo dele que é mais forte do que o próprio dinheiro. A ver, vamos. Muito rapidamente, hoje há, tal como vocês disseram, um Benfica Sporting, derby lisboeta, ali na segunda circular, começando exatamente por ti, Rui. O que é que achas que hoje vai acontecer no Benfica Sporting e também no Braga Porto, que são os dois grandes jogos de hoje às 21h15? Sim, eu espero que o Porto ganhe, não é? Eu quero sempre que o Porto ganhe. E o Benfica Sporting, já que não podem perder os dois, olha, que seja o que Deus quiser. Não, acho que é um 50-50. Eu acho que é um 50-50. O Sporting tem melhorado muito com a vinda do Ruben Amorim, tem pegado ali em alguns jovens que têm mostrado muita qualidade. O Benfica está a passar uma situação que é assim. Falamos agora no Gonçalo Ramos, que no último jogo, acho que foi 7 minutos, marcou 2 golos. Mostrou qualidade, apesar de ser pouco tempo, precisa de mais tempo, e acho que a vinda do Jorge Jesus se calhar vai pôr aí um problema. E eu não sei bem se o Veríssimo irá apostar nos jovens ou se irá pôr aqueles ditos da primeira linha para o Jesus poder ver o que irá acontecer. Ou seja, eu acho que aqui o Ruben, até quase que arriscava a dizer que o Ruben Amorim pode levar a melhor, porque apesar de tudo o empate basta ao Sporting. O Benfica também não precisa dos pontos, mas ao mesmo tempo os jogadores precisam de se mostrar para o Jorge Jesus, não é? Porque vai ser o próximo treinador e toda a gente sabe o feitio dele. Aquilo não é fácil, com o Jorge Jesus no balneário aquilo tem que ser sempre para 200%, o que muitas vezes os jogadores não gostam porque não estão para isso. Mas eu acho que vai ser um 50-50. Apostava num empate ou na vitória do Sporting até. Pedro, a análise para os dois jogos desta noite. Eu acho que hoje à noite o Benfica ganha 2-1 e o Braga ganha 1-0. Já estás nos prognósticos, eu estava aí na análise do jogo. Já falámos sobre o jogo, assim, o Benfica hoje vai ser aquilo que o Veríssimo se lembrar de fazer. Estou mais inclinado para que jogue com uma equipa mais com gente menos nova, ou seja, já mais já mais rotinada. E por isso o Sporting tem crescido bastante, tem jogado bem, tem jogado com alguma qualidade, mas tem falhado. Agora no jogo com o Porto falha nos pormenores, não é? Sim, isso. Também estava debilitado, tinha o Acunha, parece que não, é um jogador que faz muita diferença no Sporting, não pôde jogar, o Beto também não, e hoje já podem jogar e fazem alguma diferença no Sporting, mas penso que o Benfica conseguirá ganhar por 2-1. O Braga não é por nada, eu acho que apesar de tudo o Porto joga e vai a Braga para ganhar, mas eu acho que o Braga vai dar luta ao Sporting pelo terceiro lugar e vai querer ganhar.
Muito bem, já aprendemos das tuas palavras, Pedro, que Jorge Jesus por ti não era bem-vindo ao Benfica. Não. Como treinador, eu sempre disse que é dos melhores que temos em Portugal. O problema é tudo o resto, não é? Como pessoa, como comunicador. Mas então como é que tu vês fraco. o Benfica para a próxima época, o Benfica JJ? Eu vejo que o Benfica que aconteceu há 8 anos atrás, ou seja, bom ou mau? O Jorge Jesus vai querer o jogador A, B, C, D, o Benfica vai ter ou não Capacidade que o satisfazer e vai deitar por terra um projeto que já tinha 6 anos da formação, vai deitar por terra para apostar numa equipa. Se calhar isto vai, há muita divisão entre os adeptos do Benfica. Uns dizem que vou deixar de ver, vou deixar de fazer, vou deixar de acontecer, mas isto é como tudo no futebol, depois delas começarem a entrar e as coisas correrem bem, toda a gente esquece do que o Jesus disse, do que tinha dito, que era do Sporting desde pequenino. Se as coisas correrem bem, ao fim de meia dúzia de meses já ninguém fala sobre o assunto. Agora, qualidade técnica de treinador, sim, é verdade. A equipa do Benfica, nos anos em que o Jesus esteve à frente, mostrou sempre um excelente futebol. Nota artística. Muitas vezes com muito boa nota artística, uma equipa que joga para a frente, que faz golos, que vai para cima. Sabemos isso tudo. Se isto é o suficiente, não sei, vai depender muito da capacidade negocial e financeira do Benfica. Porque neste momento o Benfica tem 4 plantéis, pelas notícias que vêm nos jornais todos os dias, já tem 4 plantéis, não é? Ainda não vi chegar nenhum, mas já tem 4 plantéis. O único que vi, embora não esteja preto no branco, chegar é o treinador. Os jogadores ainda não subiu nenhum, a não ser aquele Pedrinho, não é? Sim, que vem do Brasil, mas já estava contratado. Pronto. De resto, já tem 4 plantéis. E este vai ser, o Benfica vai ser isto, vai ser jogadores com alguma, se calhar alguns recuperados. Podemos recordar para o caso do segundo ano do Jorge Jesus, que foi buscar o Aimar, que estava completamente esquecido e não sei o quê, o Saviola, Garay, e pode voltar a haver aqui uma forma se calhar barata de ir buscar alguns jogadores de qualidade a plantéis de outras equipas da Europa que estão lá esquecidos, têm qualidade mas estão por lá esquecidos, e possa aqui isto alavancar um bocadinho, porque se vai ter que abrir os cordões à bolsa para ir buscar alguns dos nomes que se fala que Jorge Jesus pediu. Não tem hipótese o Benfica de ir por esse caminho. Rui, o Jorge Jesus vai ser um desafio simpático para a próxima época? Eu acho que é sim. O Jorge Jesus, acho que é um excelente treinador, acho que faz os jogadores praticarem um futebol muito atrativo, põe-nos sempre a 200%, tenta sempre espremê-los ao máximo, que às vezes nota-se depois em fevereiro, março uma queda física neles, devido ao esforço que ele pede-lhes. Mas há aqui uma situação. Eu acho que o Jorge Jesus não volta para o Benfica se não tiver carta branca para trazer quem quiser. Notou-se que ele quis trazer a equipe técnica toda e vem a equipe técnica toda. E acho que o Benfica vai contratar muitos jogadores. Nos outros anos, por norma, nós nesta altura vemos todos os jornais, todos os dias lançam um jogador novo para o Benfica. Porquê? Precisam de vender jornais. Este ano, eu acho que o Benfica precisa mesmo de contratar. Com uma agravante, é que o Benfica tem de fazer a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que estamos a falar de 40 a 50 milhões de euros, que o Benfica tem de ganhar. Que tem outra agravante, que é só numa mão este ano devido à pandemia. Ou seja, é um jogo, quando é só um jogo, pode ir para um lado ou para o outro. O Benfica já teve 2 finais com o Jorge Jesus da Liga Europa e perdeu as 2. Ou seja, é um jogo que o Benfica não pode perder. O Jorge Jesus tem de ir para esse jogo como se costuma dizer, a carne toda no assador. Ele não pode facilitar. E eu acho que ele vai contratar muito. Estou convencido que ele vai trazer 2, 3 jogadores, pelo menos do Brasil, que vai trazer 2 ou 3. E ele, quando o Benfica contratou o Pedrinho, perguntaram-lhe a opinião, ele disse que como o Pedrinho tinha 5
4 ou 5 melhores jogadores no Brasil para a mesma posição. Eu estou convencido, fala-se que ele quer um guarda-redes novo, eu nem acho por aí, mas aquela defesa vai ter de levar tirando o Ruben Dias, eu acho que aquilo vai ter de ser a Ito quase, porque o André Almeida já começa a ter uma idade, já pesa, o Ferro acho que tem algumas debilidades e o Grimaldo também tem algumas debilidades defensivas. Não estou a dizer que são maus jogadores, mas simplesmente para o Benfica, para a exigência dele. Para a exigência do Jorge Jesus é curto. E se calhar ele gosta de ter muitos avançados, muitos pontas de lança, e ele vem de uma equipe como o Flamengo, tenho a certeza que o que se fala no caso do Bruno Henriques, que era uma ótima solução, não tenho dúvida, para o Benfica, mas que pode ser cara por um jogador de 29 anos, e eu acho que é aí que o Jorge Jesus vai apostar. Jogadores com uma média de idade já 29, 28, 29, 30 anos, como o Pedro falou do caso do Aimar quando veio para o Benfica, que é para ter resultados imediatos, que é isso que é necessário no Benfica. Temos a Liga dos Campeões, a pré-eliminatória, o Benfica tem, o Porto já lá está, mas que o Benfica é fundamental essa receita para o Benfica conseguir, porque assim é um grande investimento que está a fazer, mesmo no Jorge Jesus, é um ordenado brutal, é uma carga brutal que vai ter de ordenados se vierem muitos jogadores já com algum nome de praça. E isso eu acho que é uma carga muito grande que o Benfica vai ter de entrar na Liga dos Campeões, vai ter de ter resultados imediatos e há as eleições em outubro, ou seja, mesmo para a vida do Luís Filipe Vieira, acho que traz o Jorge Jesus também a pensar nisso, porque se começa mal a época, eu até agora não tenho visto muitos candidatos que eu acho que sejam muito fortes para concorrer com o Luís Filipe Vieira, mas correndo mal, qualquer um se torna forte. Rui, foi uma jogada de Luís Filipe Vieira e achas que pode correr bem esta jogada de Luís Filipe Vieira? Isto é, ele ao trazer Jorge Jesus, e pelas tuas palavras, Pedro, isto quer dizer que o projeto Luís Filipe Vieira, formação, deu errado, acabou, não funciona, ele próprio reconhece isso. Claro, sim. E eu acho que... É uma derrota. Eu acho que para além disso, pode não ser, atenção, eu acho que o momento que o Luís Vieira atravessa, ou tem neste momento, em termos, contando com as eleições, ele precisava ter uma aposta segura. E eu acho que a única forma dele ter uma aposta segura era esta com o Jesus, pronto. Afinal, outro dos nomes que se falou, quer o Pochettino, quer o Emery também, para mim eram treinadores que tinham qualidade para vir para o Benfica. Se viriam ou não, isso é outra questão, mas eu como já vi, ou como me lembro de ver o Trapatónio a vir treinar o Benfica e ser campeão com uma equipa pior que a do Porto este ano, já acredito em tudo. Mas se calhar eram nomes de risco. Okay? Eram nomes de risco, embora tivessem nome internacionalmente, mas aqui não é bem a mesma coisa. E a única jogada segura era esta com o Jorge Jesus, que lhe pode garantir, que eu acho que independentemente disso, nas próximas eleições o Filipe Vieira ganha na mesma, porque não há nenhum candidato que me pareça que possa fazer alguma moça. Esta semana apareceu um que eu acho que pode, eu não me estou agora a recordar. O Noronha, sim. Eu penso que ele... Não me parece que haja... Também não me parece que haja ali... Porque a questão... Isto é como todos nós conhecemos o futebol. O futebol depende do resultado. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Esquece. Seja com o treinador, seja com o presidente, seja o que for, tu podes fazer, no caso do Luís Vieira, ninguém pode tirar os méritos, a recuperação financeira, a recuperação do número do Benfica, a construção dos estádios, pavilhões, a academia, tudo isto é trabalho da direção, não é do Luís Vieira, da direção do Luís Vieira. Mas isso tudo não interessa para nada se não ganhas o campeonato. Lá está. Pronto. E que é o problema que nós temos no futebol. Há um bocado falávamos de um senhor que passava ao lado disto tudo, não é? Que é o caso do Ferguson, e podemos falar noutro, que era um treinador que o Wenger, que era um treinador que eu admirava, porque estava num clube que dificilmente almejava para ser campeão, mas tinha um papel fundamental, e se nós nos lembrarmos, o Wenger todos os anos reconstruía uma equipa. O trabalho dele era criar uma equipa para vender, e a seguir reconstruir tudo outra vez. Ele ia buscar jogadores à terceira divisão de França que ninguém se lembrava daquilo, e depois davam jogadores, tantos que andaram por aí, que passaram ali, não é?
tirando estes dois casos, eu acho que não existem mais nenhum, assim, pelo menos no nível de topo de futebol. Tudo num clube depende do resultado, acabou. E vou dizer, olha, se o Benfica não tem tido esta quebra e perde o campeonato na mesma, nada disto estava a falar. Este é que é o grande problema. E não havia JJ. Até poderia haver, Rui, mas não havia as novelas que tem havido. Porque o grande problema foi a equipa quebrou drasticamente, foi o que foi, ninguém percebeu como nem porquê, e com isto veio tudo o resto atrás. Porque se o Benfica tivesse até à última, penúltima, antepenúltima jornada, ou quisessem ali encostado ao Porto, perdia um ponto, perdia 2 pontos, o outro perdia um ponto, e chegasse ao fim o Porto fosse campeão, com os mesmos pontos, com mais pontos, ninguém falava nisto. Mas foi mal demais o que aconteceu. Exatamente. E por isso é que coincide com o ano das eleições, ok? Por isso é que pode haver este murmurinho. E acho que, na minha opinião, a única jogada segura que o Filipe Vieira podia fazer era esta com o Jesus. Mas é muito importante o Benfica começar a época bem, porque se o Benfica falha a entrada na Champions e entra do pé esquerdo... É importante, mas repara, o ano passado o Benfica começou a época muito bem, ganhou 5-0 ao Sporting, ganhou os primeiros 4 jogos do campeonato, ganhou mais? Sim, mas logo no início, o primeiro jogo da Champions até não correu muito mal, o problema foi depois, não é? Quer dizer, por isso, o começar bem, eu percebo o que tu queres dizer, porque coincide com a fase antes das eleições. Okay? Mas o Benfica tem que começar bem, tem que acabar bem, ponto final. Muito bem, nós vamos chegar ao final do nosso programa com o espaço dedicado aos prognósticos. Hoje é dia de Benfica Sporting, é dia de Braga Porto e para a semana vai ser dia de Benfica Futebol Clube Porto para a Taça de Portugal. Vamos começar exatamente aqui pelo Rui Batista, um jogo a começar dentro de pouco mais de 15 minutos, o Boa Vista Rio Ave. É o Rio Ave, vai ganhar 2-0. Pedro. Também acho que sim, 2-0 para o Rio Ave. Depois temos o Braga-Porto. Eu acho que o Braga está cada vez mais a cair mais. Eu acho que o Porto vai ganhar 3-0. Já disse, um bocado 1-0 para o Braga. Depois temos o fantástico Benfica Sporting. 2-2 para ser simpático para o Pedro. 2-1 para o Benfica, já disse. E depois temos para a semana a final da Taça de Portugal. Vamos lá também fazer já a antecipação aqui com os nossos dois convocados. O Benfica Futebol Clube Porto. Benfica Futebol Clube Porto. Ele quer ser primeiro, Pedro. 2-2 nos 90 minutos e 10-9 nos penaltis. 10-9 nos penaltis para o Benfica. Para o Benfica. O resultado que eu queria era 4-0, chegava-me, o Porto ganhar 4-0, mas se for meio 0 já chega. Já não é mau. Muito bem, muito obrigado meus senhores, assim estamos a terminar mais uma edição dos Convocados, voltamos durante a próxima semana para, em princípio, a última edição desta época tão diferente que foi a época 2019-2020. Ficamos por aqui, tenha a continuação de um ótimo dia e de um bom fim de semana. Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, para todo o mundo. NL TV.